pessoal, nós estamos gravando a resolução daquele exercício que ficou para trás na última aula. Então presta atenção, ele é um exercício bem interessante, pode ser resolvido de duas formas. Vou resolver primeiro usando o material, a teoria que nós estamos estudando, e depois nós vamos dar uma outra resolução que usa outros conceitos também da física, que também estão associados com esses conceitos que nós estamos usando, que é campo elétrico, força elétrica, energia potencial, trabalho de uma força elétrica, tá ok? Então vamos lá para a resolução? Vamos prestar atenção no enunciado. Ele diz que uma partícula de massa m igual a 1 vezes 10 a menos 4 kg, de carga menos 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, é colocada num campo elétrico uniforme que vale 1 vezes 10 a quinta volt por metro. Bom, se é um campo elétrico uniforme, eu posso assumir que esse campo tem esse formato. E se ele é positivo, nós podemos dizer que ele aponta do positivo para o negativo. Então, o campo elétrico aponta do positivo para o negativo. E eu estou colocando nesse campo elétrico uma carga elétrica negativa. Se eu simplesmente soltar essa carga elétrica, que tem uma carga negativa no campo elétrico positivo, o que vai acontecer? Espontaneamente, ela vai ser atraída para a parte positiva desse campo elétrico. Espontaneamente, ela vai ser atraída para a parte positiva do campo elétrico, que está gerando o campo elétrico, para o corpo eletrizado positivamente, que está gerando esse campo elétrico. Só que o problema diz que eu quero mover essa carga 20 centímetros na direção do campo elétrico, ou seja, do positivo para o negativo. Então esse movimento não vai ser espontâneo. Eu tenho que forçar essa partícula a percorrer essa distância. E para eu forçar essa partícula, eu tenho que dar uma certa energia para que ela possa fazer esse movimento. Então, é o que ele pergunta. Qual que é a velocidade inicial? Ou seja, ela não pode ser simplesmente largada no campo elétrico. Ela tem que ser posicionada e aplicada a ela uma força que dê a ela uma velocidade, para que ela possa percorrer esses 20 centímetros. Que velocidade que é essa? Que tem que ser suficiente para que ela percorra esses 20 centímetros. Então ela sai num ponto qualquer, vamos colocar a carga aqui, certo? E eu quero que essa carga se movimente do ponto A até o ponto B, que mede 20 centímetros, e para isso ela vai ter que sair com uma certa velocidade. Quando ela chegar no ponto B, a sua velocidade vai ser zero, porque a força que surge, força elétrica que surge nessa carga, está impulsionando essa carga na direção positiva. Bom, então vamos lembrar. Campo elétrico uniforme, nós temos que ele é dado pela fórmula E de U, lembra? E de U. Campo elétrico vezes a distância que a carga percorre nesse campo é igual à diferença de potencial entre os dois pontos, inicial e final, que a carga percorre. Nós lembramos também que o trabalho da força elétrica é dado por o valor da carga vezes a diferença de potencial. Então o trabalho para levar uma carga do ponto A até o ponto B é dado pelo valor da carga vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos. E eu sei também que o trabalho é a variação de energia potencial do ponto A ao ponto B. Então, juntando tudo isso, o que nós temos? Nós temos que trabalho, energia, então é a variação da energia potencial, é igual a carga
vezes a diferença de potencial. Mas a diferença de potencial no campo elétrico uniforme é exatamente igual o valor do campo vezes a distância que essa carga vai percorrer, o deslocamento da carga do ponto A até o ponto B. Então, vai ficar carga vezes valor do campo elétrico vezes a distância. Então, a energia potencial vai ser energia potencial valor da carga menos 1 vezes 10 a menos 6 vezes o valor do campo elétrico 1 vezes 10 a quinta vezes a distância, 20 centímetros eu tenho que passar para metro, sistema internacional, 0,2 metros. Então, qual que é o valor que eu tenho de energia potencial? 1 vezes 1 vezes 0,2, 0,2 vezes 10 menos 6 vezes 10 a quinta, 10 a menos 1, certo? Esse valor é negativo, então eu tenho que a energia potencial é 0,02 joules. O que é essa energia potencial? Essa energia potencial é a energia que ela vai ter quando ela chegar no ponto B. Por quê? Porque ela vai sair do ponto A até o ponto B, então ela tem que sair em movimento, com uma certa velocidade, porque o movimento não é espontâneo. Então ela vai sair com uma certa velocidade do ponto A, ou seja, ela sai com energia cinética, que é a energia do movimento, e até a chegar até o ponto B, ela vai perdendo energia cinética e essa energia cinética vai se transformando em energia potencial. Quando ela chega no ponto B, ela perdeu toda a energia cinética, porque a partícula cessa o seu movimento, então toda a energia cinética se transformou em energia potencial. Qual que é o valor da energia potencial? 0,02 joules. Então esse valor é o valor que é o valor da energia potencial que a carga vai ter no ponto B. Bom, mas eu quero a velocidade de saída, eu quero a velocidade de escape. É exatamente a energia cinética que ela tinha quando ela partiu do movimento no ponto A. Lembrando que energia cinética é a massa da partícula vezes a velocidade que ela possui ao quadrado dividido por 2. Se eu sei que toda a energia cinética que ela tinha quando ela saiu do ponto A e só tinha energia cinética foi convertida em energia potencial, então eu sei que é essa energia cinética que eu preciso para deslocar a carga do ponto A até o ponto B, ou seja, percorrer 20 centímetros, é exatamente 0,02. Certo? Aqui está a minha energia cinética, eu tenho a massa da partícula, eu acho o valor da velocidade que ela tem que sair para percorrer os 20 centímetros. Então, V ao quadrado é 2, esse 2 passa multiplicando, dividido pela massa. Quanto que é a massa? 1 dividido pela massa. Quanto que é a massa? 1 vezes 10 a menos 4 kg. 2 vezes 0,2, 0,4. O 10 a menos 4, passo para o numerador, inverto o sinal da potência. Zero vírgula 0,04 vezes 10 à quarta, eu posso escrever também como 4 vezes 10 ao quadrado, certo? Esse 10 à quarta quer dizer que eu tenho que andar 0,4 casas. Eu andei 2,
ficou 4, o expoente ficou 2. Então a velocidade ao quadrado é 4 vezes 10 ao quadrado. Isso quer dizer que a velocidade é a raiz quadrada de 4 vezes 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Então essa é a velocidade que eu tenho que imprimir na partícula para, no movimento que não é espontâneo, ela percorra esse campo elétrico no sentido do campo elétrico e se desloque 20 centímetros. Então vamos entender o fenômeno. Eu coloco essa carga ela é negativa. Espontaneamente, o movimento dela seria para esse lado, mas eu quero que ela vá para aquele lado. Então eu tenho que soltar essa partícula com uma velocidade, com uma energia cinética que vai dar condições para que ela se movimente. Só que à medida que ela se movimenta, ela vai perdendo essa energia cinética, porque tem uma força elétrica entre a carga e esse corpo eletrizado positivo que está forçando a carga para ir para esse lado. É uma força de atração. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, à medida que ela avança, essa força elétrica vai fazendo com que ela perca essa energia cinética, mas a energia nunca se destrói, ela só se transforma. Então, nesse movimento ela está transformando a energia cinética em energia potencial. Quando ela chega no ponto B, percorreu os 20 centímetros, partindo com uma velocidade de 20 metros por segundo, ela cessa o seu movimento. Toda a energia cinética que ela tinha se transformou em energia potencial. Certo? É isso que o problema queria e essa é a resposta. Então, pessoal, aqui nós vamos usar outros conceitos da física, que é o conceito de força, força resultante, e o conceito de que se a força resultante, que é aplicada sobre um corpo, é não nula, ou seja, diferente de zero, esse corpo adquire aceleração. É a famosa segunda lei de Newton, certo? É o princípio fundamental da dinâmica. Então, primeiro nós vamos usar o conceito de campo elétrico, certo? Campo elétrico é a força elétrica que surge quando eu coloco uma determinada carga nesse campo elétrico, certo? Então, a força elétrica é igual ao campo vezes a carga. O valor do campo, o valor da carga nós temos. Então, essa força elétrica vai ser o valor do campo. Aqui eu vou colocar só 10 à quinta, tá? Vou tirar 1 vezes 10 a menos 6. Então a força elétrica que surge quando eu coloco uma carga de valor menos 1 vezes 10 a menos 6 nesse campo elétrico é exatamente 10 a menos 1 Newton, certo? Lembrando aqui que eu uso o módulo da carga, tá? Por isso que eu não estou usando sinal negativo. Bom, então surgiu nessa partícula uma força elétrica. E eu sei que se a resultante de forças nesta partícula é não nula, é diferente de zero, essa partícula adquire aceleração. E eu sei também que a força resultante é dada pela massa da partícula vezes a aceleração que ela adquire, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então vamos achar a aceleração que a partícula vai adquirir. A aceleração é a força resultante,
que neste caso é a própria força elétrica, certo? Dividido pela massa. Então, 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 4, que vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a quarta. Então, essa partícula vai adquirir uma aceleração de 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Bom, eu sei que ela vai sair do ponto A com uma certa velocidade, vai chegar no ponto B com uma velocidade zero, certo? Então eu sei que ela vai sair do ponto A com uma certa velocidade, ela adquiriu aceleração. Essa aceleração está fazendo o quê? Está fazendo com que a partícula perca a velocidade, porque a força elétrica está mandando a partícula para esse lado e ela está saindo para esse lado, certo? Então essa aceleração ela está o quê? Atrapalhando o movimento da partícula. Ela está fazendo com que a velocidade ao longo do tempo diminua, até chegar no ponto B que vai ser zero. Então se eu sei a aceleração, se eu sei a distância que ela vai percorrer, se eu sei que a velocidade final do ponto B vai ser zero, eu acho a velocidade inicial através da equação de Torricelli. Equação de Torricelli, para quem não lembra, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então a minha velocidade final é zero, certo? Minha velocidade inicial, exatamente o que eu estou procurando, mais 2 vezes a aceleração, só que essa aceleração ela está atrapalhando o movimento, ela está fazendo com que a velocidade varie até chegar a zero, então ela é negativa. Vezes a distância que ela vai percorrer, que é 0,2 metros. Bom, fazendo a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 0,2 vezes menos 10 a terceira, isso vai ficar 0,4 menos 0,4 vezes 10 a terceira. Então já vou passar para o outro lado. V0 ao quadrado é igual a 0,4 vezes 10 a terceira. Ou 4 vezes 10 ao quadrado, certo? Multipliquei aqui por 10, tirei um 10 daqui, para não alterar o resultado. Como a gente já viu na outra resolução, a velocidade é a raiz quadrada de 4 vezes 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10, 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Então tá aí, pessoal, a resolução do exercício, 2 métodos, 2 metodologias, óbvio, tem que chegar no mesmo resultado. Fizemos a primeira resolução com a teoria que nós estamos utilizando. A segunda resolução também precisamos usar a nossa teoria de campo elétrico, de força elétrica, interpretar o fenômeno, mas o mais importante é vocês entenderem o que está acontecendo. Porque não adianta eu te dar uma lista com todas as fórmulas da física. Se eu te der um problema e você não entender qual é o fenômeno que o problema se refere e qual a maneira de resolvê-lo, não adianta ter as fórmulas. Então vocês perceberam que o mais importante foi entender que eu tenho um campo elétrico positivo, uniforme, então esse é o formato dele. Se eu jogo uma carga negativa nesse campo elétrico, o movimento espontâneo da carga é contra a direção e o sentido do campo elétrico. Só que o problema aqui é que essa carga se movimente na direção e no sentido do campo elétrico. Então eu tenho que fazer com que ela saia com uma velocidade inicial. Só que a força elétrica está fazendo com que ela seja atraída para esse lado. A força resultante sobre essa carga é a força elétrica. Isso vai gerar uma aceleração que é contrária ao movimento da partícula. Então vai fazer com que a velocidade diminui até chegar a zero.
sabendo que essa distância que ela tem que percorrer é 0,2 metros, como nós achamos essa velocidade? Dessa maneira ou da maneira anterior. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.